Olá, queridos! Boa noite! Nós hoje estamos aqui para bater um papo bem interessante sobre algumas considerações a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. E a gente vai começar, né, pensando naquilo que a palavra de Deus, né, vai falar. Seja bem-vindo! É muito bom ter você aqui com a gente. Alex entrou aí. A gente está aproveitando esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento que nós vivemos, né? Que é um momento desafiador, é um momento em que tantas situações novas estão surgindo. E a gente hoje, a proposta do nosso encontro é que a gente converse um pouquinho, mas diferente de tudo que a gente está vendo, né? Porque passar informação aqui seria bom, mas não faria diferença. A gente pode encontrar informação em tantas fontes, em tantos lugares, em tantos espaços, né? E hoje o nosso propósito é a gente conversar um pouquinho sobre como que a gente pode lidar com esse momento, né? À luz do que a palavra de Deus coloca. E aí você pode pensar assim, como assim, né? Palavra de Deus, a Bíblia fala alguma coisa disso? Que história é essa? Então, a gente vai começar, né, esse encontro pensando sobre a Bíblia. A Bíblia, ela tem várias histórias de pessoas que foram curadas, né, foram transformadas a partir de milagres. Mas tem uma passagem bíblica que é muito interessante, que é uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 5, e a gente vai ler os primeiros versículos, porque essa passagem ela tem alguns princípios, ela tem alguns valores que eu queria muito que a gente usasse para se equipar para lidar com esse tempo aqui, né? A nossa convidada já está aí. Seja bem-vinda, Fernanda. Fernanda é doutora em Química. Ela é minha irmã, né? Por isso eu tenho total certeza de que vai ser uma conversa muito especial, porque Fernanda é uma pessoa muito esforçada, muito capacitada, uma pesquisadora, ela é farmacêutica da UFRJ, tem uma vida aí acadêmica de bastante dedicação. E a Fernanda é uma mulher, uma serva do Senhor. Então, mais do que uma cientista, uma mulher que busca informações para se equipar, né, na profissão, ela é uma serva de Deus. Então, essa conversa ela vai ser uma conversa muito especial por causa disso, tá? Eu vou chamá-la para participar aqui com a gente. Opa, peraí que eu fiz diferente. Peraí que eu tô apertando a coisa errada. A Fernanda, então, vai vir aqui conversar com a gente e vai ser um momento. Tem uma galera entrando aí, a Rafaela, né? Acho que a Lacerda Lima é a Karina, a nossa prima, seja bem-vinda. Oi, Oi, tudo bem? O difícil é manter a Isabela longe, né? Porque quando ela soube que você ia vir aqui, ela, eu quero ver a tia Fernanda, quero ver a tia Fernanda. Então, Fernanda, boa noite. boa noite. Queria que você falasse um pouquinho de você, né? Do que você faz, do seu trabalho, de tudo que você já percorreu aí de trajetória nesse tempo aí na pesquisa. Fala aí pra gente um pouquinho. Então, boa noite a todos, né? Agradeço muito pelo convite, né? Dessa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante, né? Tá todo mundo no desespero. Como a Vanessa já colocou, eu sou farmacêutica da UFRJ aqui de Macaé. Eu trabalho já desde 2011 com informação sobre medicamentos, educação em saúde. Então, a gente tem um objetivo muito claro, né, de estreitar o abismo que existe atualmente entre a pesquisa científica
e o conhecimento da população, conhecimento dos profissionais de saúde, é, no sentido de traduzir, né, as melhores informações que a pesquisa tem produzido para realmente transformar, né, o cuidado das pessoas, a forma que elas lidam, né, com as informações. A gente sabe que nem sempre as informações que chegam para a sociedade são informações de qualidade. Então é bom a gente ter esse tempo aí de discutir, de rever um pouco o que a gente sabe, né? Rever nossos conceitos. Então, essa é a minha intenção aí nesse tempinho que a gente tiver, de trazer alguma informação relevante que faça diferença no dia a dia de vocês, na forma de vocês encararem esse momento, assim, que dê mais segurança, né, para vocês se prevenirem e tomarem os cuidados necessários nessa etapa, né, que a gente está passando. Amém, isso aí, Fernanda. E eu fiquei pensando, né? Por que a gente vai marcar esse encontro? Qual vai ser o diferencial desse encontro? Né? Porque o que a gente vai trazer de informação diferente, além de uma informação de confiança, né? Porque a gente vive um turbilhão de dados e parece que a gente fica perdido, né? Tem horas que tem que esquecer tudo, desligar e escolher, porque é tanta informação, tantos dados. Mas eu queria que a gente hoje começasse esse encontro de um jeito diferente, né? A gente não vai falar só de ciência, a gente não vai dar dica, a gente não vai dizer o que é mito, o que é verdade. A gente vai ter um encontro para pensar à luz do que a Bíblia nos deixa como exemplo. E aí eu escolhi um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, e eu vou ler esse texto para a partir daí a gente fazer um bate-papo. Pode ser? Bom, 2 Reis, capítulo 5, conta a história da cura de um homem que era um homem muito importante, né? Um general da Síria, que era Naamã. E eu queria que vocês prestassem atenção aí ao passo a passo de tudo que Naamã vive para a gente começar a nossa conversa, né? Indo direto ao ponto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, melhor dizendo, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Mas quando Eliseu, o profeta, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi
purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. A gente vai parar por aqui, né? Essa história, ela é muito interessante, porque o general Naamã, ele queria respostas rápidas, né? Ele foi ao encontro de na verdade, ele foi, né, para Israel em busca de uma solução para o problema dele, mas as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava. E aí, a primeira coisa que chama a atenção nesse versículo, nessa passagem, né, é que parecia um absurdo o pedido de Eliseu, né? Se lavar no Rio Jordão, mas mesmo assim Naamã obedeceu e foi curado. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, Fernanda, quando nós passamos por uma crise, é comum ouvir muitos conselhos diferentes, né? O conselho que o profeta deu para Naamã foi um conselho que, em princípio, ele descartou. Hoje em dia, como que a gente pode decidir que orientações a gente deve ouvir? Esse é realmente, acho que é um ponto central nessa epidemia que a gente está vivendo, né? Tem alguns autores que já chamam esse momento como de infodemia, né? Epidemia de informação. E a gente, né, como cristão, eu acredito muito que a gente tem que ter uma postura de muita responsabilidade, um compromisso muito bem firmado com a verdade, de forma que a gente avalie, né, com cuidado tudo aquilo que chega para a gente, principalmente aquela informação que pode trazer algum risco para a nossa saúde, para a saúde da nossa família e da nossa comunidade, né? Por que eu estou falando isso? A gente recebe muita coisa hoje em dia, né? No Facebook, no WhatsApp, e nem sempre a gente para e pensa se aquela informação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E muitas das vezes a gente contribui para espalhar informação incorreta para muita gente, né? Então, pensando um pouco nesse comportamento, né, que a gente tem, às vezes, sem refletir muito, eu queria assim, deixar algumas dicas de como a gente pode identificar, né, uma orientação que é verdadeira, que vale a pena seguir, ou uma orientação falsa, né? Primeira coisa, avalie quem está dando aquela orientação, né? Quem é a pessoa que está por trás, né, daquela recomendação? Quais são as credenciais dela para falar sobre aquele tema? A gente sabe que tem muita gente no âmbito da pesquisa, da medicina, que a gente também deve desconfiar, né? Mas primeiro a gente tem que checar se aquela pessoa tem uma formação, tem autoridade para falar sobre aquele tema. Segundo, avaliar onde aquela informação está publicada. É uma página oficial? Qual o objetivo daquela página? Eu consigo identificar qual é a missão daquele veículo de informação? Se você não conseguir identificar, fique alerta, porque aquilo pode ser uma informação incorreta. Outro ponto também que chama muita atenção é quando a gente vê aquelas mensagens cheias de exclamações, interrogações, erros de português assim muito grosseiros. Também você pode desconfiar que aquilo pode não ter partido de uma pessoa com boas intenções. A gente também vê, assim, muito comum mesmo, algumas soluções muito simples para resolver problemas complexos, né? Por exemplo, você pode se proteger de qualquer vírus, de qualquer doença, se você tomar limão com água todos os dias de manhã. Assim, reflita, né, sobre essa recomendação. Você acha plausível que esse cuidado tão simples seja capaz de evitar doenças, né? Claro, limão é bom, mas
Você não deve ficar utilizando só com a intenção de prevenir e achar que todos os outros cuidados podem ser dispensados. Outra dica também que eu acho importante é usar os canais do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde hoje disponibiliza um serviço, é só você procurar lá no Google, Saúde Sem Fake News, você tem um canal direto pelo WhatsApp, onde você pode compartilhar aquela notícia que você recebeu para o Ministério da Saúde checar se aquilo é verdade ou não. Então, antes de passar a informação que pode trazer um risco para a pessoa, cheque, né? Então, seja responsável, né? É muito constrangedor, né, para um cristão ficar disseminando coisas que são mentirosas e que podem, assim, fazer com que a pessoa tenha algum comportamento que possa colocar em risco a saúde dela, né? De não ter os cuidados, de achar que ela pode sair, se expor e que se ela, né, o pessoal tá colocando aqui todas as dicas de gargarejar com água quente, de passar álcool no corpo inteiro, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje, ela estava comentando que ouviu no grupo que tem gente que está tomando banho de lisoforme para se desinfectar. Então, assim, as pessoas estão desesperadas e esse desespero, né, faz com que elas tomem atitudes impensadas, assim, que não tomariam em situações normais. Então, a gente tem o compromisso de transmitir informações verdadeiras, né, para trazer paz e tranquilidade para as pessoas, não para trazer confusão, expor desnecessariamente o risco às pessoas. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Em meio a tantas orientações que eu faço, que eu não faço, use seu bom senso, né? Deus nos dotou de capacidade intelectual para a gente pensar e refletir naquilo que a gente faz e no impacto, né, das nossas ações. Você pode pensar, mas era só uma mensagenzinha, não tem problema. Mas para muita gente isso pode realmente representar um comportamento inadequado. Então, a primeira dica que eu queria deixar é cuidado ao repassar a informação, reflita bem, avalie, questione, pergunte, isso faz sentido, isso é lógico. Então, eu vou ficar gargarejando com água quente, né? Enfim, tem esse olhar crítico. É bem legal isso que você está falando, porque uma das nossas. Eu estou vendo o Guigui aí, o Guilherme, a avó dele está produzindo, a mãe estão produzindo máscaras, né? Mas a gente teve uma moça da igreja que com a avó produziu várias máscaras, né? E se prontificou a doar essas máscaras para o grupo de risco. Mas assim, ninguém Sim. procurou por ela, sabe? E a gente tem uma situação em Caxias que é uma situação bem delicada, porque a gente vê muitas pessoas na rua sem proteção, né? E ainda dizem o seguinte, que é uma fala bastante comum entre os cristãos, né? Entre os cristãos, Deus protege, né? Voltando aqui à história do texto, Naamã, ele foi curado, mas não foi pelo método que ele esperava. Ele queria que fossem lá, impusessem a mão sobre ele e ele ficasse bem, né? Mas não foi desse jeito. Ele precisou fazer todo um ritual que o profeta orientou. E aí a gente se pega assim pensando, né? Que essa fé que a gente tem, que Deus guarda a nossa vida, muitas vezes ela acaba sendo um problema, né? É uma verdade a gente dizer que Deus protege, né? E em que medida essa proteção ela acontece efetivamente? Conta aí pra gente, o que você acha dessa? É um discurso que está bem comum, né? Assim, algumas linhas, né, do meio evangélico estão tentando minimizar um pouco essa questão da pandemia, né? Falando que basta a gente orar, que Deus vai proteger, que não precisa se preocupar. E é só a gente
olhar um pouco, né, a nossa realidade e ver que a fé não blinda ninguém das dificuldades, das doenças, das tragédias, né? O sol e a chuva, o sol nasce e a chuva cai para todos, né, sejam eles cristãos ou não cristãos. Então, o que eu acho importante é valorizar o conhecimento científico de qualidade, porque a gente precisa usar o que Deus tem dado para a gente. O conhecimento científico e a pesquisa de qualidade são graça de Deus, né? Tem aquela frase famosa, né, do John Stott: crer é também pensar, né? A gente não precisa abrir mão do que a ciência oferece para a gente hoje. A gente não precisa largar nossa fé para acreditar na ciência, né? Então, a vontade humana, né? O papel da humanidade, né? Do homem, do trabalho, ele complementa, né? A atuação de Deus. Então, tem aquele texto que fala assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Então, tem atitudes que cabem a nós, né? Não adianta delegar isso para Deus, e achar que a gente não precisa fazer nada, que isso é uma mentira, né? E Deus vai cobrar isso da gente, né? A informação estava lá para a gente usar e a gente não usou. Então, eu acho que a gente precisa, né, ter acesso à informação de qualidade e tomar decisões com base nessas informações, né? Quais então seriam, né, as medidas, né, que tem evidências realmente que funcionam, né, para prevenir, né? Orar é importante, sim, é importante, mas junto com a oração, com a sua vida de dedicação, né, a Deus, você tem que tomar medidas práticas, né? Ser cristão não te exime de escovar os dentes, de fazer exames periódicos, de cuidar da sua alimentação. Então, esse momento não é diferente, não é um caso à parte, não é uma exceção. Então, tem alguns cuidados que a gente sim deve seguir, né, para evitar de se contaminar, né? A gente sabe que no momento ainda não está muito claro, né, assim, qual realmente o percentual de pessoas que desenvolvem a forma grave. Então, é melhor é melhor evitar de se contaminar do que arriscar, se expor, né? Se fala muito das comorbidades, obesidade, por exemplo, da metade da população brasileira é obesa. Imagine se limitassem, né, a circulação somente para quem é grupo de risco, ainda assim ia ser uma parcela muito grande da população. Então, o que se sabe hoje das medidas de prevenção, né, que evitam a infecção e a disseminação da doença? Primeira coisa é manter o distanciamento mínimo, né? De 1 a 2 metros de distância entre você e outra pessoa, né? Principalmente se ela tiver com sintomas respiratórios, se ela estiver tossindo, se ela estiver espirrando. Evitar aglomerações, né? E em ambientes que tenham muitas pessoas e que fiquem muito próximas, né? Tentar manter essa distância. As mãos também são um importante veículo de transmissão da doença. Então, é importante que você tenha o cuidado com a higiene, né? Lave as mãos com frequência e tente se policiar para não tocar o rosto, a boca, os olhos e o nariz com as mãos sujas. Tentar ter o cuidado também de limpar objetos que são tocados com frequência, né? Maçaneta de porta, mesa, para, se caso, né, tenha alguma contaminação, você impedir, né, você eliminar então os vírus que estão ali. Álcool, né? Álcool para higienizar as mãos, né? As pessoas acham que tem que ter sempre o álcool. Não necessariamente. Se você está em casa, você pode usar água e sabão para lavar as mãos, que vai ser suficiente, né? O álcool ele é recomendado quando você não tem disponível, não tem possibilidade de você lavar, né? Tá no ônibus, está na rua, então o álcool ele é uma solução. Se você estiver tossindo, espirrando, né? Tem aquelas tradicionais medidas que a gente chama de higiene, né, respiratória. Usar lenço descartável, né, para proteger a boca e o nariz. Descartar assim que usar.
ou se você não tiver lenço ali na hora, você usa o cotovelo para cobrir, né? Então é isso assim que hoje tem evidência que realmente são medidas que vão evitar, né, diminuir a chance de você se contaminar. Com relação às máscaras de pano, né? E aí, funciona ou não funciona? Até o momento, a gente não tem um estudo científico que mostre que a proteção que ela confere é realmente efetiva. Então, isso significa o quê? Significa que você não deve usar máscara e se sentir livre para fazer tudo aquilo que você queria fazer, de sair e conversar com as pessoas de forma próxima, de abraçar. Isso a gente não te dá um passe para suspender todas as outras medidas. Usar a máscara só é válido se você mantiver todos esses cuidados que eu falei. Ela não deve afrouxar os outros cuidados, né? Até porque a máscara, ela é desconfortável, você não pode ficar tocando, né? Tirando, põe, tira. Você não deve chegar mais perto das pessoas para falar, porque você está com máscara. Então, tudo que você tinha de cuidado sem a máscara, você deve manter com a máscara, tá? Então, sempre em associação. Não pense que estou de máscara, posso, né, andar no ônibus cheio e ir numa festa, vamos fazer uma festa de máscara que tá tudo certo. Isso ainda não há provas, né, convincentes de que a máscara sozinha ela vai te proteger, né? Também vejo assim algumas pessoas comprando luvas, aquelas luvas de procedimento para sair, vejo às vezes as pessoas na rua passando com aquelas luvas. Luva é necessário? Também não, a luva não é necessária, né? Por quê? Porque assim como a sua mão, a luva ela também pode ficar suja. E se você botar a mão com a luva no seu rosto, no nariz, na boca, no olho, né? De qualquer forma você vai contaminar. Então, não gaste dinheiro com luva. É melhor você manter o seu hábito de lavar as mãos com frequência, né? Para evitar, então, que sua mão, de alguma forma, esteja contaminada, né? Para eliminar qualquer contaminação que tenha na sua mão. Então, eu acho que é isso, né? Assim, Deus está dando, através das recomendações, algumas orientações de como a gente deve se portar nesse momento, né? Cabe a nós seguir o que tem sido aí comprovado, né? Muita coisa tem estudos já que asseguram, né, que se você tomar esses cuidados, você reduz muito seu risco de contaminação. Então, vamos se valer, né, dessas informações importantes, né, para a gente se cuidar. E quando a gente se cuida, né, de uma doença infecciosa, a gente está se cuidando não só da gente, mas também das pessoas que moram com a gente, das pessoas que cercam a gente, que vão passar pela gente no supermercado, que de alguma forma convivem, né, no nosso dia a dia. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Pode falar, mas eu não tenho medo, eu não sou grupo de risco, eu não tenho medo de morrer, mas você tem sim um compromisso com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Você pode realmente não ter uma complicação, mas às vezes uma pessoa que mora com você, um pai, um avô, pode ter uma gravidade maior. Então você também deve tomar conta, cuidado da sua higiene, né, do seu comportamento, protege a sua família e as pessoas que te cercam. Nanda, assim, Fernanda, né? Eu falo Nanda porque a intimidade aí já estou me sentindo em casa, ó, na sala. Então, a gente tem muitos profissionais da saúde, né, na nossa igreja. Nós temos recebido assim muitos pedidos de oração, porque essa galera está passando um tempo muito desafiador, né? De ver os colegas da equipe contaminados e isso emocionalmente abala o coração.
Alguns trabalham em lugares em que o material, né, de segurança às vezes é escasso, eles ficam lá apreensivos se vão ter as máscaras, se vão conseguir o álcool gel. E aí a gente vê que não só o pessoal da saúde, né? Tem muita gente que está saindo para trabalhar, que precisa mesmo estar na rua. E para essas pessoas, tem alguma sugestão assim do que pode ser feito para fortalecer o sistema de defesa do nosso organismo? Tem alguma dica, alguma coisa que elas possam usar para se protegerem? Então, quando a gente fala assim de solução, a gente pensa num comprimido, né? A gente quer um remédio para a gente tomar todo dia e que vai conferir a proteção, que vai nos dar segurança, né, para sair, para fazer o que a gente quer fazer. Mas infelizmente hoje não existe assim nenhum medicamento que você possa utilizar preventivamente para evitar a infecção pelo coronavírus. É comum, né, não só para o coronavírus, mas também para outras doenças infecciosas, resfriados e gripes, né, em geral, as pessoas fazerem uso de suplementos de vitaminas e minerais, né? Na verdade, esses comprimidos, esses suplementos, têm pouco efeito em pessoas que não tenham deficiências daquelas vitaminas, né? Então, não há necessidade. Se você tem uma alimentação equilibrada, né, diversificada, e se você está fornecendo os nutrientes, né, de uma forma adequada para o seu corpo, você não precisa fazer uso de suplementos, né? O consumo dessas substâncias, vitamina C, tem se falado também muito da questão da vitamina D, né? Então, se você tem níveis adequados, não adianta você tomar uma quantidade maior do que a quantidade recomendada diária para se proteger de qualquer coisa, né? Não precisa gastar dinheiro, né? Se preocupe em manter uma alimentação diversificada, né? Às vezes é difícil, né? Porque a, a demanda de serviço, né, em casa está muito grande, tá difícil sair, mas é uma prática assim que deve ser valorizada, né, de preparar seu alimento, de evitar assim pedir muita comida, né, do delivery. Então é uma solução que dá trabalho, mas que é a melhor alternativa, né? A gente sabe que para algumas vitaminas, né, o consumo excessivo ele traz alguns riscos, vitamina C, por exemplo, né, em doses muito elevadas, a pessoa pode desenvolver cálculos renais. Compre uma laranja que você vai ser suprido da quantidade que você precisa, né, para o seu corpo conseguir se manter funcionando bem, né, nesses momentos tão difíceis, sem necessidade de usar suplementos, vitaminas, remédios, né? Desconfie desse tipo de informação também que você recebe, né? Isso nem sempre tem uma base científica muito sólida. Às vezes é só para algum fabricante te vender, né? Falar que aquilo vai mudar a sua vida, que você vai ser uma nova pessoa. Isso não procede. É, isso mesmo, assim. Eu agora estou lembrando aqui, porque você liga para a farmácia, eles logo vão empurrando, né, os suplementos. E Felipe agora, recentemente teve aí um diagnóstico, né, de um problema de saúde e o problema do organismo dele é que ele acumula ferro demais. E logo no início, né, indicaram para ele usar um suplemento. Então, assim, se eles tivessem feito isso, teria aumentado o problema, né? Porque ele já está com excesso de ferro e isso só agravaria. A gente tem um comentário aqui da Tayane. A Tayane é a nossa ministra de louvor e ela estava falando sobre a responsabilidade, né, dela, que ela precisou ficar aí 14 dias afastada da família por segurança, né, porque os pais
são do grupo de risco. Então, assim, é tempo de a gente ser responsável, né, com aqueles que estão ao nosso redor. É tempo de a gente ser comprometido, né, se cuidar, apesar de a gente achar que não tem problema, se a gente tiver, né, a contaminação, apesar de a gente pensar que vai superar isso, existe um compromisso com as outras pessoas, né? O evangelho é isso o tempo inteiro, né? O cuidado não só com a gente, mas com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, uma outra coisa que chama atenção, né, no texto bíblico que eu comecei sobre a história do Naamã, é que Naamã precisou cumprir um ritual, né? Ele teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele achou um absurdo que Rio Jordão, porque na Síria tinha rios maravilhosos, por que ele tinha que fazer aquilo ali? E às vezes, assim, a gente se depara com algumas informações, como aqui a Naamã teve, né? A gente fica meio indignado. Por quê? Né? Por que está sendo falado isso? Especialmente em relação ao Covid, a gente tem uma divergência de notícias muito grande, né? Cada hora eles falam uma coisa diferente. A máscara mesmo que a gente conversou antes, né? Até então não precisava usar, agora já é importante. Por que essa confusão de informações? Está todo mundo louco, desesperado, ou isso é assim mesmo? Eu acho que a divergência de notícias, né, que eu mais tenho visto assim, discussão e polêmica acontecendo é com relação aos medicamentos, né? Tenho algumas amigas farmacêuticas aí participando, podem me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Então, o que acontece, né? Porque cada hora eles falam de um medicamento diferente, uma hora é o remédio para verme, outra hora é o antibiótico que tem sido utilizado, né? Para deixar mais claro, né? Por que tanta discussão sobre isso? Eu queria explicar um pouco sobre o processo, né, de desenvolvimento de um medicamento, né? Às vezes a gente acha que é rápido, né? Que é só ali testar, dar para os doentes e pronto, tá tudo resolvido. E não é. Em geral, o processo todo do desenvolvimento de um medicamento, né, desde o planejamento, né, da substância até ele chegar no mercado, pasmem, dura em torno de 10 anos, né, no mínimo. Por que isso, né? Não é para desanimar vocês, não. É só para explicar a polêmica, né, toda em torno desses estudos. Por quê? Inicialmente são feitos testes em laboratórios, quer dizer, não tem ser humano ainda testando aquelas substâncias. Se um medicamento ele é contra vírus, eu vou primeiro mostrar dentro de um tubo de ensaio, de uma placa, de uma cultura de células, que ele tem aquele efeito, realmente, né? Se ele passou nesse teste, ele passa para estudos em animais, né? Dependendo do tipo de doença que você quiser estudar. Aí sim que começam os estudos em humanos, né? Estima-se que dessa primeira fase, de cada 1000 substâncias, somente uma chegue nessa fase de ser testada em humanos. E esses testes em humanos também, eles ocorrem em 3 etapas, né? A primeira etapa são em pessoas saudáveis, assim, no máximo 100 pessoas, para ver se ele tem alguma reação adversa, alguma reação inesperada, para decidir a dose, né, que vai ser empregada. Aí sim que ele vai ser testado, inicialmente num número pequeno de pessoas doentes e depois num número grande de pessoas, né, de 1.000 a 3.000 pessoas, e comparando com um tratamento controle ou um outro medicamento, para saber se aquele medicamento que você está querendo lançar no mercado realmente funciona. Aí sim, depois dele passar por todas essas etapas, que ele pode ser comercializado, que ele pode, e no caso do Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que aprova, né, que fornece o registro do medicamento. Como eu falei, é um processo longo.
E o que estão fazendo então para a Covid, né? Porque a gente quer respostas para ontem. Eu quero saber se eu posso usar o remédio A ou B. A urgência é muito grande de descobrir novos tratamentos. Eles já estão pegando medicamentos que já são utilizados para outras doenças para testar para Covid, né? Existe garantia de que vai sair algum resultado positivo, alguma coisa transformadora aí desse processo, né? Porque é uma forma de economizar tempo. Você já tem substâncias que já têm histórico de uso, você testar para uma nova doença é uma forma de você economizar um pouco do tempo, né, desse processo de desenvolvimento. Por isso que a gente ouve falar muito desses remédios que já são conhecidos, que têm sido testados. Mas, assim, a gente também vê que a imprensa, né, e a comunidade científica tem tido uma certa pressa em divulgar alguns resultados, né, de estudos, sem o devido cuidado, estudos que muitas das vezes foram feitos sem a qualidade, né, necessária. Então, isso que gera confusão, né? Porque cada hora um fala uma coisa, né? Porque eles pegam um estudo que foi feito sem a qualidade adequada, né, para justificar um uso novo, né? Então, quando conseguem fazer um estudo com uma qualidade melhor, vem que aquele primeiro não dava tudo aquilo que prometiam, né? E a gente também está observando, né, que alguns países eles têm permitido, né, usar alguns medicamentos, mesmo sem esses dados científicos, né? Como eu falei, é preciso que você compare que aquela substância é melhor ou igual àquilo que você já está fazendo como cuidado convencional. Se eu pego, por exemplo, um remédio no meu hospital, na minha clínica, os pacientes que eu atendo, e eu dou para todos eles, como eu vou saber que aquele remédio melhorou ou piorou o estado de saúde daquelas pessoas? Por isso que é importante, né, que esses estudos sejam feitos com um grupo comparador. E isso é uma falha em muitas pesquisas que estão saindo aí na imprensa, né, que muita gente está defendendo como verdade e não são ainda, né, verdadeiras. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? O processo de desenvolvimento de um medicamento é um processo longo, né? A gente não pode esperar respostas muito rápidas. Se vocês lerem alguma notícia, receberem alguma mensagem falando que encontraram a cura, olha, desconfie muito, porque os estudos ainda estão em andamento. Está saindo resultados de alguns? Sim, estão saindo alguns resultados, mas a maioria dos estudos são estudos com uma qualidade ruim, ou seja, não possibilitam que a gente tenha confiança, né? Que aquele resultado realmente pode dar uma tranquilidade para a gente, né? Eu tenho confiança que aquele remédio realmente funciona, melhora, né? Em geral é assim, a pessoa está testando um remédio novo, né? Tá toda a equipe ansiosa que aquele remédio vai funcionar e às vezes a pessoa morre. E quando a pessoa morre, ela atribui o quê? A doença, né? E se a pessoa se cura, ela não, se curou porque tomou o remédio. Então, pesquisas de qualidade, elas devem ser controladas, né? Devem eliminar ao máximo a interferência da nossa opinião, né? O que acontece também é que, às vezes, assim, eu até faço 2 grupos. Eu faço um controle e para um outro eu dou o remédio. Mas eu coloco aqueles pacientes que são mais propensos a melhorar no grupo do remédio. E pego aqueles que são mais debilitados, que têm mais chance de falecer, e boto como um comparador. O que acontece? Eu acho que o remédio que eu dei teve um efeito super importante, porque as pessoas
tiveram uma melhora muito diferente do outro grupo. Então, o, o, a gente chama de randomização, né? As características das pessoas de dois grupos, né, de medicamentos que são testados precisam ser iguais, né? Nesse final de semana teve uma polêmica aí de um estudo, né? Nem chamo de estudo porque, na verdade, era um arquivo do Dropbox que alguém de uma empresa aí compartilhou e estavam divulgando como se fosse verdade. Não tinha nem certeza de que as pessoas que participavam daquele estudo tinham ou não Covid. Aí, como você pode confiar num arquivo de PDF do Dropbox que nem mesmo o diagnóstico ele foi feito de forma correta, né? Pode ser Covid, pode ser influenza, então as pessoas que usaram o remédio, elas tiveram uma resposta muito grande? Não tem como saber, não sei se elas tinham a doença ou não. Então, são questões, né, que muitas vezes elas saem como verdade na imprensa e que a gente precisa olhar. Que estudo é esse? Um outro problema também comum é estudos em animais, estudos in vitro, né, que são os estudos em laboratório. Eu posso confiar se uma substância deu um efeito, matou o vírus perfeitamente bem no laboratório? Significa que quando eu usá-la, né, num ser humano, que eu der um comprimido para ela daquela substância, aquilo vai funcionar da mesma forma? Também não é verdade, né? Assim, é muito mais complexo o nosso corpo, né, do que um experimento que a gente faz no laboratório. Então, olhe, é um estudo que foi feito em humanos, ele teve um grupo comparador, tá? Avalie isso. Tá publicado em uma revista, né? Olhe bem, assim, de onde saiu essa informação. Tem um dado interessante também que eu queria colocar, né? Que muitas vezes a gente acha, mas se não tem remédio, vale usar qualquer coisa, né? Então, estava lendo mais cedo um comentário sobre a gripe espanhola, né, no 1918, e que só tinha ácido acetilsalicílico, né, só tinha aspirina para todo mundo usar. E muita gente morreu por conta de hemorragia causada pela aspirina, né? Então, nem sempre o usar qualquer coisa significa que isso vai trazer um benefício, né? Isso precisa ser cuidadosamente avaliado através de estudos muito bem feitos, né? Para a gente tomar decisões com confiança, né? Imagina disponibilizar um remédio para a população brasileira inteira e no final, depois de alguns anos, ver que teve uma morte por infarto, por alguma outra reação ao tratamento, né? A gente acha, isso não acontece, mas é muito frequente a gente ter ações de suspensão de um remédio do mercado por conta de reações adversas, né? Não é raro isso acontecer, não. Então é importante que a gente esteja atenta a esses critérios, né? De essas etapas todas que um medicamento deve passar para ser considerado um tratamento eficaz. Então, por isso, às vezes parece confuso, é confuso, mas porque estão divulgando dados incompletos, dados de fontes ruins. Fique ligado, assim, até eu falei bastante nesse ponto, mas se alguma coisa não ficou clara também, estou à disposição, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa de algum remédio em específico, né? É importante que vocês perguntem, né? Podem entrar em contato comigo, sem problemas. Tem um outro comportamento também que a gente tem visto que está acontecendo, né? Sai a notícia do remédio tal que cura, as pessoas correm na farmácia para comprar, né? Afinal de contas, eu preciso ter ali aquele remédio para me proteger se eu pegar, né? Então, isso é um comportamento assim muito egoísta, né? Por quê?
Ah, não tem problema, eu tô comprando, eu tô pagando, não tô prejudicando ninguém, mas tá sim. Por quê? O caso, por exemplo, da hidroxicloroquina, né? Tem pessoas que usam isso para lúpus, para artrite. E quando teve essa corrida, de todo mundo ir para a farmácia para comprar hidroxicloroquina, para estocar em casa, essas pessoas que precisam ficaram sem, né? Então uma postura assim muito egoísta, né? Nossa, assim, vou garantir o meu e o outro que se cuide, dê o jeito dele, né? E além de ser uma postura egoísta, a gente também se coloca em risco, porque tomar qualquer coisa não é isento de riscos, né? A hidroxicloroquina mesmo, né, que tem sido aí super badalada como a solução de todos os problemas, não existe ainda nenhum estudo que comprove que ela tenha um efeito importante sobre o andamento, né, da doença, né? Ainda não tem provas disso. E além disso, né, a gente não sabe qual é a dose, quem se beneficia, se é quem está grave, se quem está ainda com sintomas iniciais. Além do fato de que também tem a questão do risco, né? Alterações de batimentos cardíacos, né? Principalmente para quem já usa outros medicamentos que afetam também os batimentos cardíacos, além de lesões oculares também que ela pode causar. Então, são vários fatores que devem fazer com que você pense 2, 3 vezes antes de tomar qualquer medida, né? Antes de se automedicar, de correr para a farmácia, atrás da cura, assim, não tem cura, né? A melhor forma de você se cuidar nesse momento é a prevenção, né? Esses cuidados que parecem tão bobos, tão simples, mas que são eficientes, né? Isso que a gente sabe até o momento, né? De medicamento, há esperança, sim, né? De que em breve a gente tenha boas notícias de estudos bons. Mas hoje a gente não tem, assim, eu não posso dizer para vocês, pode ficar tranquilo, se você ficar doente, você vai ter um remédio que vai te livrar do vírus e vai te deixar bem. Isso não é verdade, tá? Não acredite nesse tipo de informação, questione e, enfim, se informe da melhor forma possível, questione, não acredite em tudo que estão vendendo, né? Um artigo também que eu li há pouco tempo, o título era Nem Tudo Que Reluz é Ouro, né? Então estão querendo vender muita coisa aí como solução e que ainda estamos um pouco distante, né, de chegar numa solução definitiva, né, para esse problema, né? De forma que as pessoas possam ficar tranquilas, né, com tratamento, enfim. Assim, me chama a atenção, né? Porque a gente vive um tempo que a gente, né, tem tanta possibilidade, né? Quem imaginou que nós estaríamos vivendo numa escala mundial uma situação tão delicada como essa, né? E a gente está acostumado com um mundo que tem respostas rápidas e prontas, né? A gente vai para o Google e descobre tudo, mas Deus tem usado esse tempo para mostrar que a gente não é tudo isso, né? Que a gente não é tão poderoso assim, né? Que a gente não tem tanto poder como pensa. E Naamã, ele se rendeu, né, àquilo que o profeta falou para ele fazer. E a cura veio, né, a partir de algo que ele não achava que fizesse sentido. A cura veio porque Deus agiu, né, usou a vida do profeta. E nós cremos que Deus está no controle, que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, né, em favor dos seus, apesar de a gente não ter muitas respostas, né? Mas quando a gente olha assim para esses dados, essa coisa da ciência, né? Fica meio apertado o nosso coração. Será que vamos ter uma solução, né? Será que vamos encontrar uma saída?
que nos resta é mesmo depender única e tão somente do Senhor. Né? A Tayane estava falando aqui sobre a importância, né, da informação, porque tem muita informação circulando, né? E, e a gente vive um desafio. E boas notícias, né? Efetivamente, você aí da área da ciência, que boas notícias você pode apontar como notícias para nos dar esperança? Então, acho que o pessoal tá com problema de ouvir, não? Me ouvir? Claro. Tá um barulhozinho. Né? Opa, peraí, será que a gente sai e entra de novo? Você está me ouvindo normal? Vocês estão me ouvindo com dificuldade? Tem um barulho no fundo. No fundo? Tem interferência. Tem alguma interferência? Então eu vou sair e entrar de novo. Felipe, vê se não é a escada, a caixa ali do som. Deixa eu desligar. Ou é o seu som que está aparecendo? Tá ruim ainda? Dá um retorno pra gente. Tá ruim? Tá, então eu vou desligar e entrar de novo, tá bom? Tá. Pessoal, ó, depois vocês entram aí, porque acho que vocês não estão conseguindo me escutar, né? Peraí, vou encerrar e começar.